Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, nosso podcast semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Flora Vilela e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é a Lucileia Miranda. Oi, Lu! Oi, Flora, e oi para os nossos ouvintes. Por hoje, a gente fala sobre o envolvimento de Flávio Bolsonaro com o escândalo do Banco Master, já que parece que a cada dia surgem novos fatos nessa história, e sobre o processo de privatização da Copasa e as denúncias de espionagem que vão ser agora investigadas pelo Ministério Público Federal. Por hoje, a gente também debate a greve dos trabalhadores concursados na Rede Municipal de Educação em Belo Horizonte, que hoje completa 25 dias. E da possibilidade iminente de o Brasil se ver livre da escala 6x1, a escala de trabalho que obriga o trabalhador a trabalhar 6 dias e folgar só 1. A proposta deve ser votada na próxima semana, mas vem enfrentando uma tentativa de sabotagem por parte dos deputados da direita e do Centrão. E para tratar desses temas, está por aqui o Luiz Paulo Siqueira, membro da direção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, o MAN. Oi, Luiz! Oi, Lu. Oi, Flora, Eduardo, Thalita. Muito bom dia para todo mundo. Também compõe a nossa bancada de hoje, como o Luiz já adiantou, a Thalita Barcelos, professora da Rede Municipal de Educação e diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Belo Horizonte, o Sindirede BH. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, pessoal? Bom dia, um prazer estar com vocês, falar com os ouvintes e conversar um pouco sobre a nossa situação na Rede Municipal de Educação. Para fechar o nosso time de hoje, temos aqui o Eduardo Pereira, presidente licenciado do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado de Minas Gerais, o Sindágua. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Essa aqui é a seleção campeã deste ano, viu? Bom dia, Lu, bom dia, Flora, Thalita e Luiz. Tamo juntos. É isso, minha gente. Então curte o episódio, compartilha com quem se interessa pelos temas e deixa por aqui o seu comentário, que hoje a pauta do Enfim Sexta tá cheia de assuntos quentes. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora começar o nosso debate, então. O Congresso Nacional se prepara para colocar em votação a proposta que reduz a jornada de trabalho e prevê o fim da escala 6x1. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, chegou a indicar que a votação aconteceria nos próximos dias, enquanto o relator da proposta na comissão especial, o deputado Léo Prates, também do Republicanos, afirmou que deve apresentar o relatório na próxima segunda, dia 25. Porém, contrários à redução da jornada, a oposição ao governo Lula, composta por parlamentares do Centrão e da extrema-direita, apresentaram no dia 14 de maio uma emenda à PEC 221 que permite jornadas semanais de até 52 horas e prevê 10 anos de transição antes da vigência das novas regras trabalhistas. É isso mesmo que você escutou, meu querido ouvinte. O texto permite ainda que empresários negociem com trabalhadores jornadas até 30% acima do limite constitucional que existe hoje, ampliando o peso das negociações individuais sobre a legislação trabalhista, ao afirmar, e aqui abro aspas, que os acordos individuais e os instrumentos coletivos de trabalho prevalecerão sobre as normas legais e infralegais. Outro ponto que foi muito criticado é a possibilidade de manter jornadas de até 44 horas para atividades consideradas essenciais, uma categoria que só seria definida futuramente por uma lei complementar. A justificativa desses parlamentares que eles apresentaram é evitar uma ruptura abrupta ou reduzir o que eles chamam de riscos de informalização e litigiosidade. Então, Luiz, Thalita, Eduardo, essa justificativa é suficiente para sustentar uma proposta que abre a margem para tantos abusos contra os trabalhadores? Qual que é a expectativa de vocês para a votação do fim da escala 6x1, que deve acontecer em breve? Não surpreende, viu, Lu, o posicionamento desses parlamentares, né, esses parlamentares que se colocam como de centro, mas que na verdade são de direita, né, de direita, extrema-direita, e representam a classe dos patrões, da burguesia, do grande empresariado. Então, sempre quando temos uma proposta que vai avançar na garantia e melhoria dos direitos dos trabalhadores,
eles sempre se posicionam contra, né? Porque representam, então, os interesses do grande empresariado. E o fim da escala 6x1 vai significar um avanço enorme para o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras em todo o Brasil. Olha o conjunto de benefícios que vamos ter, então não é à toa esse posicionamento. E é muito importante a gente ficar atento. Somente aqui em Minas, nós tivemos 21 parlamentares que, então, se posicionaram assinando essa emenda, colocando, então, uma possibilidade da jornada de trabalho de aumentar até 52 horas. Agora, é muito importante também como é que eles já têm recuado alguns e como que a nossa mobilização ela tem já surtido efeito. Então, vários parlamentares, inclusive os mineiros que assinaram, alguns deles já estão se colocando nas redes sociais falando, não, eu não botei isso não, eu não coloquei essa emenda não. Então, é muito importante que a gente mantenha toda essa mobilização. E também, essa tentativa deles de colocar essa emenda com essas perspectivas absurdas, né, de ampliar para 52 horas, e fazer uma transição do possível fim da escala 6x1 por outros 10 anos, é uma estratégia de negociação. Porque aí eles vão colocar, agora no processo de negociação, na semana que vem, do projeto de lei, e aí tentar colocar, diminuir para uma transição de 3 anos, né, para o fim da escala 6x1, enfim, então coloca uma pauta lá em cima para tentar ter uma margem de negociação maior. Mas o governo e nós, sociedade mobilizada, tem colocado muito firme, né, que não há margem para negociação. A nossa pauta é o fim da escala 6x1, a implementação da escala 5x2, com a diminuição então da jornada e sem redução salarial. É essa pauta que nós vamos avançar. E é importante que, inclusive, os empreendedores, né, tenham clareza dos benefícios que nós vamos ter com essa proposta. Primeiro, assim, para quem trabalha, né, nós vamos ter 2 dias de descanso, então vamos poder curtir mais com a família, vamos ter mais tempo de lazer, vamos ter mais tempo para namorar, para passear, para participar de atividades culturais, enfim, vamos ter uma melhoria extraordinária na nossa condição de vida. E para os empreendedores também, há vários estudos que demonstram que onde foi diminuída a jornada de trabalho, se aumenta a produtividade, né? Porque os trabalhadores estão mais descansados, né? Então, quando chegam no ambiente de trabalho, conseguem produzir mais. Então, um conjunto de empreendedores também ganham com esse projeto. Você tem uma menor rotatividade de trabalhadores, né? Essa jornada é de 6x1, como é que desgasta os trabalhadores, né? Porque, além das 44 horas, você tem um deslocamento nesses ônibus, que é esse caos nas cidades. Então, às vezes demora 2 horas, talvez até 3 horas para chegar no ambiente de trabalho. Então, você tem menos exaustão, menor rotatividade dos trabalhadores. Você tem o aumento do consumo, né? Então, as pessoas vão ter mais tempo livre, você vai gerar mais economia, as pessoas vão poder sair mais. Ou seja, é um projeto de lei que favorece toda a sociedade. E por isso, então, o empenho nosso para que ele seja aprovado. E aí, Lu, como você mesmo trouxe, a perspectiva, então, é de leitura desse relatório na próxima segunda-feira. Inclusive, o relator Léo Prates, ele teve na quinta-feira aqui em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, junto também com o presidente da comissão, o deputado Alencar, com 3 ministros aqui presentes, né? O ministro do Trabalho Marinho, o ministro Guilherme Boulos. Então, a perspectiva da leitura do relatório na segunda-feira, a votação na comissão na quarta e a possibilidade de ir para o plenário na quinta-feira. Então, a atenção nossa tem que ser redobrada e como que a gente amplia agora a nossa mobilização, a pressão na Câmara Federal para que a gente aprove o fim da escala 6x1. Bom, essa justificativa não sustenta, né, a proposta. Quando fala em ruptura abrupta, na verdade é uma tentativa dos propositores disso de adiar o avanço do direito da classe trabalhadora. Não só de adiar a perspectiva do fim da escala 6x1, mas também de ampliar ainda mais a exploração, porque se a gente vai pensar em negociação direta com o patrão, a gente sabe que é uma relação desequilibrada, que isso só amplia ainda mais as possibilidades de exploração dos trabalhadores e enfraquece as relações coletivas de trabalho, justamente nas relações sindicais, né, e entre os grupos de trabalhadores que tentam se fortalecer e se construir para poder justamente estabelecer uma negociação coletiva de trabalho.
Então, essa perspectiva, ela muito mais adia os processos de garantia de direito, tenta adiar também a efetividade do fim da escala 6x1 e prejudica muito o trabalhador, né? O fim da escala 6x1 hoje é uma pauta civilizatória, ela tem a possibilidade de garantir mais tempo de lazer, mais tempo com a família, mais tempo de saúde também, porque o excesso de trabalho impacta diretamente na vida e no bem-estar das trabalhadoras e dos trabalhadores. A gente percebe isso, por exemplo, na rotina de trabalho dos trabalhadores em educação, né? As escolas, recentemente a gente conseguiu, com fruto de muita mobilização, de greve e de organização dos trabalhadores e das trabalhadoras em educação, reduzir a carga horária dessas trabalhadoras aqui em Belo Horizonte, que era 44 horas semanais. Isso foi uma conquista e isso representa uma melhoria no trabalho também, na qualidade do trabalho que é construída no interior das escolas. E a gente pode pensar isso para todas as áreas e todos os outros âmbitos da vida da população e da classe trabalhadora. Mas a gente não tem uma expectativa de que o Congresso vá se organizar, com exceção daqueles parlamentares e daquelas parlamentares que a gente sabe que está ao lado do povo. No geral, a gente sabe que o Congresso tem um posicionamento de inimigo da população e da classe trabalhadora. Então, a expectativa é que, para além dos trâmites regulares do próprio Congresso, a votação e os pareceres, é que a pressão popular ela seja mais efetiva, né, que a gente continue se mobilizando, que a classe trabalhadora continue se organizando para, de fato, ter uma pressão em relação ao Congresso para que a gente não permita que passem esses ditos jabutis, né? Mas a população, a verdade é que está muito ansiosa porque não aguenta mais sofrer com a realidade dessa escala. De fato, é muito estafante trabalhar 44 horas semanais, 6 dias por semana e, inclusive, o fim dessa escala ela é fundamental para a efetivação de outros direitos, né? Quando a gente pensa as mulheres, as famílias que estão cotidianamente acompanhando os estudantes nas escolas, o fim dessa escala é mais tempo também para os processos educativos que se dão nas escolas, para a vida em comunidade, para se participar da vida comunitária, e isso envolve a escola. Então, possibilita também a efetivação de outros direitos, como, por exemplo, o direito à educação. E mais do que isso também, mais do que mães que podem acompanhar seus filhos com mais tempo nas escolas, a gente tem também uma população que poderia voltar a estudar com o fim dessa escala, né? Poderia voltar a frequentar o ambiente da escola. Enfim, é um desejo da população e a expectativa é que a gente mantenha a mobilização para pressionar o Congresso para que essa escala seja aprovada quanto antes. O Luiz e a Thalita já disse tudo, né? Mobilização é a base fundamental para que a gente possa conseguir o que é o maior sonho do trabalhador, é o fim dessa escala de escravidão, a escala 6x1. Vale lembrar de que trabalhadores morreram para que a gente possa trabalhar as 8 horas diárias. Não vou historiar aqui. Cabe a nós, aqui em pleno século XXI, a gente lutar para que esses trabalhadores remanescentes, eles tenham uma vida digna após o trabalho. Como o próprio nome já fala, né? É muito sacrificante para o trabalhador que acorda todos os dias, 5 horas da manhã, pega um ônibus, até 3 horas para ir trabalhar, aí volta de novo para sua residência e tem que chegar lá 9, 10 horas da noite. Imagina para uma mulher, tem que chegar lá na casa e ainda fazer comida, cuidar de menino, lavar roupa, lavar a casa, enfim. É muito sacrificante. As justificativas da extrema-direita e do centrão, que se diz centro, mas na verdade a gente sabe que é de direita também, elas não se sustentam. Vai quebrar o país se a gente acabar com a escala 6x1. Foi assim quando implantou o 13º salário. Sempre vai acabar com o país quando alguma pauta ela é interessante para a classe trabalhadora, mas a gente não pode esperar muito quando o próprio trabalhador, infelizmente, vota do patrão. Nós temos lá no Congresso Nacional representantes do patrão e não representantes do povo. Nós vimos isso e acompanhamos perto, muito perto mesmo, quando teve o golpe de 2016, o golpe contra a Dilma Rousseff, e ela, com uma fala muito feliz, ela apontou e falou: esse golpe não é contra o PT e não é contra a Dilma Rousseff. Esse golpe é contra a classe trabalhadora. Então, após o golpe de 2016, veio a reforma trabalhista, veio a reforma da Previdência e outras reformas que só prejudicam a classe trabalhadora. E essas reformas só passaram porque lá não tinha representante do trabalhador.
time é representante do patrão, né? É o agro, né? É a classe dominante. E no discurso do nosso presidente Lula, ele fala muito isso. A direita não gosta que o Lula esteja no poder, porque o Lula representa o servente, o pedreiro, o operário. Então nós, nessas eleições desse ano, a gente tem que começar a mudar a nossa concepção dos votos que a gente dá para os nossos representantes. Agora, entrando na questão na escala 6x1 diretamente, não vejo perspectiva de melhora com o Congresso que está aí. Nós precisamos ajudar o nosso presidente Lula nessas eleições, de que além de eleger o nosso presidente, colocar representantes de fato da classe trabalhadora, sem acrescentar mais, porque eu acho que a Thalita e o Luiz falou muito bem dessa pauta e me representa. É isso. É isso, gente. E aí, fazendo um ganchinho com o que o Luiz trouxe no começo da pergunta dele, se você quer saber quais os parlamentares mineiros assinaram essa proposta absurda de 52 horas semanais de trabalho, você pode conferir isso lá no @BrasilDeFatoMG, o nosso Instagram. Bom, e aí mudando um pouco de assunto, uma questão que aparenta ainda ter muito para ser revelado é o envolvimento do Flávio Bolsonaro com o escândalo do Banco Master. E isso depois do site The Intercept Brasil revelar na semana passada mensagens e documentos que apontam uma negociação entre o pré-candidato bolsonarista à presidência e Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, para financiar o filme Dark Horse, que é a cinebiografia internacional do Jair Bolsonaro. Segundo a reportagem do The Intercept, o valor negociado está ali em torno de 134 milhões de reais. E pelo menos 61 milhões desses foram pagos entre fevereiro e maio de 2025. E aí, depois da revelação das mensagens, o Flávio Bolsonaro já mudou de versão várias vezes, desde o primeiro momento que ele foi confrontado aí com essa notícia. E na terça-feira, depois de uma reunião com toda a bancada do PL no Congresso, o senador inclusive confirmou que visitou o banqueiro dono do Master depois da primeira prisão, então enquanto ele estava em prisão domiciliar no final do ano passado. Durante essa coletiva de imprensa também chamou muito a atenção o constrangimento evidente dos aliados do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, Flora, existe ainda uma outra investigação com potencial de explodir de vez a candidatura bolsonarista, segundo a revista Fórum. No dia 15, foi desencadeada pela Polícia Federal a Operação Sem Refino, um desdobramento das investigações sobre o esquema criminoso em torno de Ricardo Magro, dono do Grupo Refit, que indicou uma forte ligação com o ex-governador fluminense, o Cláudio Castro, assim como com a família Bolsonaro. Segundo a revista, é possível que esse esquema da Refit esteja ligado a ilícitos investigados em mais duas outras operações: a Compliance Zero, que levou Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, à prisão, e a Operação Carbono Oculto, que atingiu vários alvos no sistema financeiro. De acordo com a PF, o esquema da Refit incluía ainda o tráfico de armas pesadas dos Estados Unidos, como a AK-47 e a R-10, enviadas em contêineres e distribuídos ao Comando Vermelho. Pois é, e aí diante de tudo isso, Luiz, o que mais a gente pode esperar de revelações sobre o Flávio Bolsonaro e como que para você isso impacta o cenário das eleições esse ano? É difícil de falar o que dá para esperar, viu, Flora? Porque vamos aqui lembrar o papel do Flávio Bolsonaro. A gente pega os filhos do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bananinha era aquele que ficava nas redes, tá lá exilado, foragido nos Estados Unidos, tentando articulação internacional. O Carlos Bolsonaro é aquele que operava a máquina do ódio, né, disseminando fake news para todo lado. E o Flávio é o que? Era o cara do esquema. Sempre foi o cara que comandava os esquemas da família Bolsonaro. Era desde o esquema da rachadinha com o Queiroz, aquele escândalo da loja de chocolate para lavar dinheiro, como é que ele tinha relação com as milícias, né? Várias investigações já comprovam isso. Depois a compra de diversas casas, uma mansão em Brasília, no valor de 6 milhões de reais com dinheiro vivo. Então não dá para esperar o que vai sair com a ampliação dessas investigações com Flávio Bolsonaro. E eu não tenho dúvida, como vocês mesmo colocaram, tem ampliado as investigações, então na medida que ampliar, vai se encontrar mais coisa, porque ali, esse família Bolsonaro, né, tá cheia de casos de corrupção e criminalidade. Agora, o que vai ser o impacto das eleições ainda está em aberto, né? Tem gente já falando que a candidatura do Flávio já caiu. Eu ainda acho que está cedo. Essas últimas pesquisas que mostraram
ele ainda mantém um percentual alto, apesar de já ter sido impacto, né, de já ter perdido alguns pontos nas últimas pesquisas, mas ainda mantém uma base bolsonarista sólida. Por isso é fundamental a gente pressionar as instituições para ampliar e aprofundar as pesquisas para ver como é que está esse grau de envolvimento da família Bolsonaro com todos esses casos de corrupção. E aí toda essa contradição dele, né? Primeiro fala que nem conhecia o Vorcaro, que nem pediu dinheiro pro filme, aí depois aparecem as mensagens, ele tem que se colocar publicamente confessando que foi lá na casa do Vorcaro pedir dinheiro, ou seja, a contradição está escancarada. E aí não só para a família Bolsonaro, mas todo o núcleo duro da extrema-direita, né? O envolvimento do Ciro Nogueira e de outros parlamentares que nós temos que aprofundar também a relação. Por exemplo, Nicolas Ferreira, deputado aqui de Minas, estava lá na agenda do Vorcaro, o telefone dele, né? Então qual é o envolvimento de todo o grupo político do Nicolas, né? Da Igreja Lagoinha, do seu cunhado, né? Com todo esse escândalo de corrupção do Banco Master. Então é fundamental também não só o núcleo da família Bolsonaro, mas todos esses aliados no Congresso Nacional da extrema-direita também estão envolvidos, e aí temos que pressionar, e o impacto vai ser grande, e eles vão ser derrotados, sem dúvida, em outubro, nas eleições, no primeiro turno, então vamos trabalhar muito bem para isso. Bom, esse caso revela que tem muita coisa para ser investigada ainda, né? Como o Luiz falou, e mais do que isso, eu acho que a principal pergunta não é se houve negociação privada, né? Mas quais, além do montante de dinheiro, quais foram as contrapartidas ofertadas por um banqueiro que está envolvido num escândalo de corrupção, né? E um outro elemento muito importante também dessas investigações é justamente atacar o centro de um discurso bolsonarista, né? Antissistema e moralizante. Então, se ainda restava alguma dúvida, acredito que para muitos de nós não, mas para parte do eleitorado bolsonarista, esse escândalo bateu de uma forma que pôde justamente atacar diretamente esse elemento que muito da família Bolsonaro e do núcleo mais duro do bolsonarismo dizia, que é a questão contra a corrupção ou antissistema. Acho que ficou muito claro com esse envolvimento que essa família, né, e essa concepção, essa perspectiva bolsonarista e tudo que ela representa, não tem nada de antissistema, pelo contrário, está totalmente envolvido com um projeto de país da elite, do capital financeiro, do capital estrangeiro também, da venda das nossas riquezas nacionais, de uma completa submissão ao capital estrangeiro. E é um projeto de país, não só da elite, mas de total exploração e um projeto de país que não atende a população e a classe trabalhadora. Agora, sobre os impactos da eleição, de fato, tem um impacto, sim, principalmente na família Bolsonaro, né? Amplia a disputa pela sucessão, né, de quem sucede esse projeto do bolsonarismo, da extrema-direita para o Brasil, né? Esse projeto fascista do Brasil. E acho que ainda está cedo também para a gente poder avaliar não só esse elemento, mas outros elementos que envolvem a disputa de poder na família Bolsonaro. Mas, sem dúvida, há um impacto, sim, um impacto de disputa, inclusive entre a extrema-direita no Brasil e essas forças que se degladiam aí para esse espólio do bolsonarismo, né? Oi, gente, foi só falar de Bolsonaro aqui, meu suporte quebrou, você acredita? Tem alguns elementos que a gente tem que observar. Mas antes da gente colocar esses elementos, eu acho que a Flora e a Lucileia, o Luiz e a Thalita são meus amigos, né? E eu tô querendo fazer um filme do meu pai, da história do meu pai. E eu gostaria de pedir a vocês para ajudar a financiar esse filme. Eu não vou pedir muito, só vou pedir alguns milhões. Será que vocês conseguem me passar esse dinheiro? Gente, no mínimo, isso é estranho. Agora, quando a gente fala de um banqueiro que está sendo investigado por o maior esquema de corrupção aqui do nosso país, esquema de corrupção financeiro, e depois o Flávio Rachadinha vir querer dizer que ele não sabia disso, gente, nós estamos falando do senador do nosso país, né? É meramente impossível. Nem o meu filhinho de 5 anos de idade, que não entende nada de política, vai acreditar que o Flávio Rachadinha não sabia o que era o Daniel Vorcaro. Então, a primeira mentira foi aí. Aí depois veio aquela visita, né, do Flávio Bolsonaro ao Daniel Vorcaro. Mas enfim, eu acho que tem muito por trás desse caso Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro que nós não estamos enxergando. E o Zema tentou, né, pegar um espaço com relação a isso, a partir do momento que saiu na mídia
Na minha avaliação, o Zema precipitou, porque o Zema está igual o Matheus aqui em Minas Gerais. Zema no Senado Nacional não consegue emplacar nas pesquisas. Matheus aqui em Minas também não consegue emplacar, não sai dos 3%. E tem uma pessoa que está nesse jogo de tabuleiro das eleições que não manifestou ainda. E eu não estou falando do Nicolas Ferreira. Nicolas não vai manifestar de forma alguma. Agora, o Cleitinho Azevedo, e aí nós podemos tirar o clã Bolsonaro do lado, porque tem a Michelle Bolsonaro que está tentando encontrar um espaço nessa disputa, mas o Cleitinho, que também é um bolsonarista, sempre foi bolsonarista, ainda não manifestou. Ele, para pegar o celular e constranger um trabalhador, ele é muito bom, mas na hora de cobrar a quem tem que cobrar ou manifestar, quando o povo espera a manifestação dele, ele fica calado. Não é à toa que o partido dele está tentando encontrar uma brecha para lançar o nome dele para presidente da República aqui no nosso país. Por que isso? Porque as pesquisas apontam um dado muito sério. Lula subiu 10% depois do vazamento desse áudio. Lula subiu 10% daquelas pessoas indecisas. Agora, um dado considerável é que o percentual de eleitores que votam na direita, eles não votam em Lula de jeito nenhum. Então, nós vamos ganhar a eleição esse ano, se Deus quiser, no primeiro turno, mas tem uma parcela significativa da sociedade, que ela representa aí mais de 40%, em torno de 40%, que não vai votar na esquerda de jeito nenhum. E é por isso que o Cleitinho não manifestou. O Cleitinho não manifestou porque ele fala que quer concorrer ao governo do estado de Minas Gerais, não cravou ainda se vai concorrer, fez o Eduardo Falcão sair da prefeitura de Passo de Minas, está rodando o estado todinho, prometendo muita coisa, prometendo inclusive, olha pra você ver, pasmem, viu? Eu tô falando do Cleitinho, prometendo inclusive reestatizar a Copasa. Ele que defendia a privatização da companhia lá atrás, hoje, como a privatização é pauta do Zema e do Matheus, ele já fala diferente. Não vamos privatizar uma empresa que dá lucro. Então o Cleitinho é isso aí. Ele joga pra galera e quando ele encontra um espaço vazio, ele tenta ocupar esse espaço. Enfim, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Eu acho que o caso Flávio Bolsonaro, Daniel Worcaro, já está impactando diretamente as eleições esse ano. Agora, os próximos capítulos, como diz o Luiz, é muito difícil de prever. Espera um momentinho que já voltamos com o nosso Enfim Sexta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Pois é, gente, e aí trazendo a conversa então aqui para Minas Gerais, mudando um bocado de assunto, ontem, quinta-feira, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a Copasa, registrou na Comissão de Valores Imobiliários a oferta das ações da companhia pertencentes ao estado de Minas. E um documento que pede a oferta de mais de 171 milhões de ações ordinárias, ou seja, as ações que dão direito a voto nas assembleias de acionistas. E isso depois do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais autorizar a possibilidade de lançamento da oferta dessas ações. Ainda essa semana, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito para apurar as denúncias de suposta espionagem de deputados, autoridades públicas, influenciadores e veículos jornalísticos por parte da Copasa. O Brasil de Fato denunciou este caso em uma reportagem indicando que a prática teria acontecido por meio da contratação de uma empresa que supostamente realizou o monitoramento durante o período de discussões e trâmites legislativos sobre a privatização da estatal mineira. A Copasa teria pago 7 milhões pelo serviço, que incluiu, entre outras coisas, o levantamento de informações pessoais sobre parlamentares envolvidos ativamente nos debates sobre a desestatização da companhia. Eduardo, queria saber como você avalia esse possível caso de espionagem e se ainda existe possibilidade de a gente barrar a privatização da Copasa. Vamos lá. Esse caso da privatização da Copasa, na minha avaliação, só perde para o caso Flávio Bolsonaro e Daniel Worcaro. É uma privatização que a população não vai entender. Enquanto pesquisas apontavam que 60% da população eram contrários à privatização, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais simplesmente calou o povo. 66% da população gostariam de manter o seu direito do referendo popular preservado, porque apenas 15% do povo conhecia esse direito. Ou seja, o governo do estado, Zema, Matheus, tirou o direito do povo porque sabia que o povo desconhecia esse direito. E o mais problemático disso é que os deputados que nós elegemos, estou falando nós, mas eu não elegi nenhum deputado de direita, ele simplesmente aprovou a PEC do referendo sem nenhuma discussão. Vale ressaltar aqui o belo trabalho do Bloco Democracia e Luta, de todos os deputados nossos parceiros, que defenderam esse direito com unhas e dentes. Mas, enfim, lá
na discussão da privatização na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu lembro que foi a deputada estadual Bela Gonçalves e a deputada Beatriz Cerqueira colocou na comissão especial essa questão do monitoramento. Foi um estudo feito pela Ernst Young, contratado pela Copasa, que visava monitorar políticos e conselheiros do TCE para ver o que podia fazer com relação à privatização da Copasa. São chamados stakeholders, as pessoas interessadas com a privatização. Vale ressaltar que nesse mesmo período, após esse período, o então presidente do Conselho de Administração da Copasa, Hamilton Amadeu, ele confessou ter pago propinas para políticos e conselheiros em 7 estados para favorecer as concessões da Aegea, a empresa que ele era presidente e que hoje quer comprar a Copasa. São muitas coincidências. Gente, apenas 2 empresas grandes se credenciaram para comprar a Copasa. Uma é a Sabesp, que nessa semana já manifestou que não tem mais interesse, e o outro é a Aegea. Sobrou quem? A Aegea, que nós sempre falamos nas cidades de Minas Gerais, que iria comprar a Copasa, que está envolvida com o maior esquema de corrupção, funcionamento aqui no nosso país. Então tem muito a que se investigar. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e que o Sindágua, ao qual eu não represento aqui nesse momento, porque eu sou o presidente licenciado, mas eu acompanho, o Sindágua, ele fez alguns questionamentos no TCE. Para não entrar em termos técnicos aqui, por causa do tempo, o que o Sindágua está questionando? Que a Copasa, ela está direcionando a privatização para a Aegea ou para a Sabesp. O TCE, de forma brilhante, na sexta-feira, deu o prazo de 72 horas para a Copasa se manifestar. E aí nós vibramos, porque o TCE, até que enfim, acordou. Só que na segunda-feira, quando iniciaria o prazo para a Copasa manifestar, o TCE vai lá e dá um presente para a Copasa. Autoriza a Copasa a fazer as ofertas de ações na comissão da Bolsa de Valores. Então, assim, isso é muito estranho. Não estou falando aqui que os conselheiros do TCE fez parte desses beneficiados do Hamilton Amadeu, que confessou ter pago propinas, mas no mínimo isso é muito estranho. Então a privatização da Copasa, em Minas Gerais, ela está acontecendo de forma muito mais estranha e escandalosa do que aconteceu na Sabesp. Lá em São Paulo, o Tarcísio, ele bateu o martelinho lá na B3 e até hoje ele usa esse martelinho com uma campanha eleitoral, mas hoje São Paulo está sendo prejudicada com abastecimento de água ruim e com as tarifas mais caras. Já subiram depois da privatização mais de 10% na conta de cada consumidor. Então aqui em Minas Gerais ainda dá tempo para a gente conseguir barrar essa privatização. Não vou falar que é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito difícil porque a Assembleia Legislativa de Minas Gerais já autorizou a venda da companhia, agora cabe a nós aí o Poder Judiciário. Nós temos uma arguição de descumprimento de preceito fundamental lá no STF, tem algumas ADIs, tem ações ordinárias aqui em Minas Gerais e tem os questionamentos no TCE. Creio que alguma dessas instâncias judiciais ainda vai barrar a privatização. É isso, Eduardo. Inclusive, vale para o nosso ouvinte também e conferir lá no nosso site. A gente fez a denúncia dessa espionagem logo que saiu essa notícia, né? A gente teve acesso a esse relatório que está sendo investigado. Inclusive, o Brasil, de fato, foi um dos monitorados aí nessa espionagem da Copasa. E aí, trazendo um pouco o assunto aqui para Belo Horizonte, os trabalhadores concursados da Rede Municipal de Educação de BH estão em greve há 25 dias. Hoje faz 25 dias, né? A paralisação teve início em 27 de abril e, segundo o Sindirede BH, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública aqui, ocorre em meio a um agravamento das condições de trabalho e a ausência de negociações que sejam efetivas com a Prefeitura de Belo Horizonte. Nessa semana, em assembleia com mais de 2.000 profissionais que se reuniram lá na Praça Afonso Arinos, região central aqui da capital, foi decidida a manutenção da mobilização. E aí, diante disso, Thalita, conta para nós, por favor, quais são as principais reivindicações da greve e como que anda esse diálogo com a Prefeitura? Bom, a greve da educação acontece porque a nossa rede municipal de educação aqui chegou numa situação limite. Não é uma greve apenas por salário, ainda que também seja por recomposição salarial, que é algo que a secretária especificamente tem ido muito à grande imprensa. Então, nos últimos dias, na última semana, ela tem dado sucessivas entrevistas e dito como se fosse algo menos valoroso, que a nossa mobilização e a nossa greve não é por salário, é por outras questões. Bom, isso por si só já deveria ser, inclusive, algo para chamar a atenção da população e para ser motivo de vergonha, porque ao invés da reivindicação salarial ser a pauta principal, que a gente sabe que o salário
das professoras e dos professores é muito baixo e muito defasado, a gente acumula nos últimos anos uma defasagem salarial em relação ao piso nacional do magistério de mais de 30% do nosso salário. Então, é também por uma questão salarial, mas esse ano especificamente, a situação das escolas está tão terrível, é um caos tão grande que a gente tem vivenciado na rede municipal, que a centralidade do nosso debate, das nossas reivindicações, tem sido as nossas condições de trabalho, né? Então, a gente tem enfrentado uma ausência absurda de professores, então a falta de chamamento de professores, e aí mais recentemente nós conseguimos conquistar o chamamento com muita mobilização, mas a gente ainda não tem os dados de forma clara, né? A secretaria não coloca a quantidade de professores que faltam. Então, a gente tem tido também um corte significativo de verbas nos recursos das escolas, o que inviabiliza a construção de projetos pedagógicos, mas também a materialidade básica das escolas, folha, tinta para se imprimir atividades e as mais diversas coisas necessárias. Falta papel, às vezes, para higiene básica. A gente tem tido problema também na complementariedade de alimentação. E, além disso, a gente tem vivenciado também, desde o ano passado, um processo de transferência da empresa atual, que era uma empresa que não nos atendia, que era uma empresa terceirizada dos trabalhadores em educação, que não os professores e as professoras. Era uma empresa que prestava um serviço já muito ruim, com salários muito baixos, mas a gente tem uma transferência dessa empresa para uma outra empresa, um processo de licitação que se inicia, e um processo muito obscuro, um processo sem a transparência e organização devida, que foi feito sem um diálogo efetivo com os trabalhadores e as trabalhadoras em educação, com o sindicato. Isso causou um completo caos e uma desorganização nas escolas. Então, hoje, para vocês terem ideia, além desse corte de verbas que nós temos nos recursos das escolas, ainda as direções escolares estão tendo que arcar com o transporte de alguns desses trabalhadores, porque a desorganização do processo licitatório, a empresa que assumiu atualmente não tem arcado com todo o vale-transporte necessário para os trabalhadores em educação. Então, a gente tem vivenciado um contexto de muita desorganização nas escolas, algo que é um projeto da Secretaria Municipal de Educação, uma desorganização consciente, né? É uma incompetência, mas é uma incompetência que a gente diz que é planejada. E, por fim, a gente tem também vivenciado um processo que a gente tem denunciado como um processo de privatização do atendimento, que consiste em, nesse processo de transferência, dessa mudança de empresa, a prefeitura decidiu fazer contratos com OSCs, organizações da sociedade civil, que não tem absolutamente nenhum conhecimento dos processos educativos que acontecem dentro das escolas. Essas OSCs, elas serão responsáveis pelo atendimento de estudantes com transtornos, deficiências e altas habilidades. Serão responsáveis pelo cuidado dessas crianças. Muitas são organizações pequenas de bairro que têm uma tradição de oferta de vagas em creches, mas especificamente elas não têm um conhecimento, uma capacidade para atendimento de crianças, adolescentes com transtornos, deficiências e altas habilidades. E a gente tem alertado para o risco desses contratos com essas OSCs, que além de pulverizar, de dividir esses trabalhadores, cada escola vai ter uma empresa diferente, uma OSC diferente que vai cuidar, né? Isso é um problema porque a rede municipal ela tem um projeto político-pedagógico, né? E é preciso que a gente tenha minimamente um diálogo unificador desse projeto. Isso é fundamental para a educação. A gente também tem alertado para o risco que essas OSCs representam no sentido de construir trocas de interesse político-eleitoral. Então, a gente sabe que muitos vereadores e o próprio executivo, né, e no caso nosso aqui o executivo municipal, tem interesse político eleitoral de ter troca de votos com essas OSCs. Então a gente tem, por exemplo, denunciado OSCs que estão chamando os trabalhadores para reuniões dentro de espaços religiosos, dentro de espaços de igrejas, né? Então o risco que isso representa para a educação, no sentido que a educação ela deve necessariamente prezar pela diversidade, pela laicidade, no sentido de preservar e de valorizar todas as religiões e não uma religião específica. O debate que a gente faz, o debate que a gente sustenta por anos, que é a nossa luta histórica,
é que é dinheiro público para a escola pública. O dinheiro público, o dinheiro da educação pública, ele tem que estar na e para a escola pública. É isso que garante a qualidade da educação. E não a transferência dos recursos da educação para os setores privados. O diálogo com a prefeitura, nesse sentido, tem sido muito difícil. A gente tem, desde o ano passado, tentado dialogar sobre todas essas situações e não temos tido sucesso. A secretária se mostra muito intransigente. Ela acha que ela pode construir um projeto de educação privatista, que é isso, transferir dinheiro para essas organizações, sem dialogar com as escolas e sem, inclusive, escutar o que a gente tem para dizer das consequências que isso vai trazer, dos problemas do atendimento. Por exemplo, essas OSCs têm dito que as famílias desses estudantes com deficiência, transtornos e altas habilidades vão poder substituir os funcionários que, porventura, deixem de vir. Quer dizer, o problema que isso vai representar nas escolas, não pelas famílias estarem dentro das escolas, porque é nosso desejo que as famílias estejam dentro da escola, mas pela fragilidade do vínculo, pelos problemas trabalhistas, inclusive, que isso pode gerar, e por essa desorganização, esse improviso de não ter um quadro de trabalhadores fixo para poder substituir quando um falta. Nós tivemos recentemente, após o início da greve, 3 momentos de mesa de negociação. No entanto, é sempre nesse sentido, dizendo que não vai abrir mão desse projeto privatista de transferir recurso para entidades, para OSCs, para organizações, algo que já vem de muito tempo. A gente teve recentemente um secretário que foi afastado pelo STF por conta de questões de desvio de dinheiro da educação. Faz, às vezes, alguns acenos, mas esses acenos não são suficientes. Simplesmente dizer que a cada 3 meses vai fazer um banco de dados sobre a quantidade de professores, isso não é suficiente, né? Os princípios, né, e os acordos do edital com essas OSCs, com essas entidades, ainda continuam muito obscuros, ainda não são claros, ainda tem muitas questões problemáticas, e quanto a isso, a prefeitura tem se mantido muito intransigente. A gente segue mobilizadas e mobilizados. Hoje, nós teremos uma assembleia no período da tarde, e nessa assembleia nós vamos discutir justamente como que tem sido esse processo de enfrentamento e de resposta da prefeitura. A prefeitura atacou o sindicato, a secretária atacou o sindicato na grande imprensa recentemente, dizendo que o sindicato tem interesse da base, a greve é por esse motivo, quer dizer, ignorando a situação efetiva das escolas. Nós temos escolas que estão caindo aos pedaços, literalmente, mas a secretaria tem ignorado os problemas, prefere atacar o sindicato, ir para a grande imprensa para atacar o sindicato e atacar a própria categoria, porque esse sindicato é o sindicato que representa a categoria. Eu sou professora em sala de aula, eu estou em sala de aula e me sinto profundamente ofendida quando diz que é um interesse do sindicato pela base, o que não corresponde à realidade, porque inclusive a nossa greve nesse momento é uma greve de servidores concursados e a gente tem denunciado o contexto que a gente tem vivenciado nas escolas, que é um contexto terrível de precarização e precariedade total. Muito obrigada, Thalita. Obrigada, Luiz. E obrigada, Eduardo. O nosso Enfim Sexta de hoje vai ficando por aqui. Queria agradecer também aos nossos ouvintes. Eu agradeço pelo convite, pela participação, de ter dividido aqui essa mesa com a Thalita, com o Luiz e com você, Flora e Lucileia. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui no Enfim Sexta. Um prazer estar com o Eduardo, com o Luiz. E muito bom falar sobre a importância dos debates que a gente promoveu hoje. Valeu, gente. Ótima sexta e vamos firme pelo fim da escala 6x1. É isso, então a gente se vê na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares, aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está ouvindo a gente agora pelo YouTube ou pelo Spotify, não se esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que achou do episódio e compartilhar esse episódio com seus amigos, com sua família, com todo mundo que se interessar por esses temas. Um abraço. Se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou mandar para alguém, basta procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato MG nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Basta buscar @Brasil de Fato MG. Acompanhe também o nosso site www.brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana. Um abraço.
Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá! Esse episódio do Enfim Sexta teve a apresentação de Flora Vilela e Lucileia Miranda. A produção, o roteiro, a edição de áudio e o design sonoro ficam por conta de Flora Vilela, com divulgação de Lucileia Miranda.